Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Mais um domingo. Bom dia, o pessoal de casa também. É com muita alegria, com muita gratidão que a gente se encontra mais uma vez aqui no Getu. A gente agradece a participação de todos vocês. A gente agradece todos os trabalhadores, a mentoria dessa casa também, que está sempre nos acompanhando, nos ajudando a fazer esse trabalho, que é para também pra gente. É pra gente. Eu tô com a lição de abertura hoje. Eu escolhi o livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier e Emmanuel. E a lição escolhida, essa não foi aleatória, foi a lição de número 31, intitulada Coisas Mínimas. O som tá bacana, gente? Beleza. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Isso quem disse foi Jesus, e está em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras mais simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muito cuidado. Exige muito cuidado. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda de Deus. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis fazer ainda as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Muito, muito interessante, gente. Porque a gente pensa que quando a gente começa uma caminhada com o Evangelho, com Jesus, a gente pensa que a gente, pelo menos eu penso, ou pensava antes de estar vindo aqui mais, antes de ter mais um conhecimento, de saber o que realmente Jesus quer pra a gente pensa que a gente já tem que nos transformar, que a gente já tem que ser as melhores pessoas do mundo, que a gente já tem que sair fazendo caridade para todo mundo, abraçando o mundo, como se a gente pudesse, com os nossos pequenos braços, ajudar a todos. E essa lição aqui traz bem que ao contrário. Ela foca, ela enfatiza a gente dar importância, a gente priorizar as pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente estar atentos a realizar pequenos feitos. Uma maratona, por exemplo, ela começa com pequenos passos. A gente não começa uma casa, um prédio gigantesco, já com 15 andares. A gente começa com a fundação. Então é tudo na base. Então para tudo tem um começo. E Emmanuel e Chico fazem questão de trazer que a mensagem principal desse texto é que as grandes obras, as grandes missões ou grandes transformações não podem ser negligenciadas nas pequenas coisas. Elas começam nas pequenas coisas. E eu vou só ler
dissertação que eu fiz aqui, que eu achei que ficou muito bacana, que fala que a ansiedade pelas grandes coisas nasce muitas vezes porque ainda não aprendemos a viver corretamente as pequenas. E o que são essas pequenas coisas, gente? Porque quando eu li o texto, tipo, eu fiquei com várias dúvidas de o que seriam essas pequenas coisas que a gente pode estar focando ao invés da gente estar focando no grande, no que é esplendoso. Então, as pequenas coisas são coisas, digamos, do nosso íntimo, do nosso moral, do nosso ser, que é como cumprir a palavra dada, ser pontual, tratar cada pessoa da mesma forma, sem distinção de classe social, de raça, tratar todo mundo como irmãos, como sabemos que somos filhos do mesmo Criador, que estamos no mesmo barco, aprendendo, evoluindo juntos. Então é muito importante que a gente tenha caridade para nós mesmos e para com os outros, entendendo que somos todos irmãos e que deveremos ser tratados da mesma maneira. Ouvir antes de falar, controlar uma resposta impaciente, eu acho que isso aqui serve muito para mim, principalmente no trânsito, gente. O trânsito, eu vou falar com vocês, que é uma coisa que eu acho que é um teste assim gigantesco para mim. Eu não vou lembrar não, talvez o pessoal, é porque não é muito do meu tempo, mas é um pouquinho antes. Tem um desenho, eu acho que é o Seu Pateta, que é um cara que é do Pateta mesmo, da Disney, que ele é um cara normal quando ele tá dentro de casa, quando ele pega o carro, ele se transforma num cara sem educação, num cara impaciente. E, cara, e o trânsito é uma prova gigante pra mim. Eu tento muito controlar os meus impulsos, não fazer nenhum sinal. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido isso. A minha placa é I Love God. Então é muito difícil, tipo assim, para uma pessoa ver um cara estressado ali dentro do carro com uma placa daquela, seria muito contraditório. Então eu já coloquei isso pra, tipo assim, quando eu pensar em alguma coisa, eu falo assim, cara, você tá com a placa escrito eu te amo, Deus, eu amo Deus no seu carro. Você vai mesmo fazer um sinal pro seu irmão, sabendo que muitas das vezes você dirige igual ele? Então, são essas pequenas coisas, gente. Eu vou continuar a lista aqui porque tem realmente coisas que, tipo assim, que dá um clique pra gente, que chama a atenção da gente e fala assim, isso eu faço, mas isso é muito fácil de ser resolvido e muito importante. Como? Fazer bem o próprio trabalho, mesmo quando ninguém tá olhando. Eu li uma frase, eu não lembro quem que era, desculpa, porque isso é muito importante também, porque não foi eu que falei. Que a gente sabe o verdadeiro caráter da pessoa pelas atitudes dela quando ninguém tá percebendo. Porque é muito fácil eu vir aqui preparar uma lição dentro de casa, falar para vocês um tanto de coisa que eu ainda não consigo fazer tudo e sair como bonzinho. Mas a minha esposa não tá aqui hoje, mas ela poderia ser a pessoa que falasse, eu conheço esse garoto, ele não é tão bom assim. Mas, gente, eu juro por Deus que eu tento. Eu acho que esse esforço já é uma das pequenas coisas que a gente pode focar e tentar continuar trabalhando. Como também agradecer. Gente, a gente é tão abençoado. A gente é tão abençoado. Vejo todo mundo aqui. Assim, eu não sei o que todo mundo está passando. Eu sei que a vida não é fácil. Mas vejo todos saudáveis, capazes de vir para cá. Gente, isso já é um motivo da gente agradecer demais. Demais. Jesus é muito misericordioso. Porque na maioria das vezes a gente não merece. E ele está aqui nos suportando, ele está aqui nos escutando, nos acolhendo. E isso gente, é um motivo de gratidão enorme. Então agradecer é muito importante. Orar diariamente, fazer o estudo do Evangelho com disciplina, porque se não fosse esse estudo, de verdade eu não conseguiria estar aqui falando isso para vocês. E mais, eu não conseguiria estar trazendo essa mudança para dentro de mim, para dentro da minha casa. Ajudar alguém sem esperar reconhecimento. Isso eu acho que é muito importante, porque mostra a genuinidade do ato. A gente ser bom por ser bom, genuinamente bom, sem esperar nada em troca. Eu já passei, eu lembro disso quando veio essa frase aqui de ajudar sem esperar nada em troca. Eu lembro muito de algumas coisas que eu passava dentro de casa, que
chegavam para mim e falavam assim, mas eu fiz aquilo por você, então você tem que fazer isso por mim. E tipo, eu perguntava, mas por que você fez? E a pessoa respondia assim, porque eu quis. Eu falei assim, então pronto, como que você me cobra algo depois? Então, tipo assim, e é uma outra coisa também, gente, a gente só... Eu, eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que a gente deve... Claro que pode soar como egoísta, mas a gente deve fazer aquilo que a gente quer fazer, genuinamente, para depois a gente não chegar para a pessoa e chegar e falar assim: eu fiz aquilo por você, então talvez você faça isso por mim. Quando a gente quer fazer alguma coisa, tipo assim, porque a gente quer, e não porque a gente está esperando em troca, a gente não pede nada em troca. Então, que a gente possa ser genuíno com as nossas próprias vontades e ajudar porque a gente quer ajudar, não porque a gente quer parecer bom. Então, não porque, tipo, é porque a gente está vendo um irmão, uma irmã necessitada e a gente se compadece e a gente quer ajudar. Então, esse tem que ser o maior combustível. Manter a honestidade nas pequenas decisões, cuidar da própria casa, da família e das responsabilidades diárias. Gente, isso aqui foi só exemplos que eu trouxe, exemplos gerais, que eu tenho certeza que algum desses encaixou para alguns de vocês, mas vocês sabem as pequenas coisas que cada um podem fazer mais, as pequenas coisas que cada um podem melhorar, e isso é muito pessoal. Não sou eu, não é ninguém que vai vir aqui na frente que vai ditar isso para vocês. É realmente uma reflexão íntima e verdadeira com o Espírito, com vocês mesmo, com o eu espiritual de vocês, que vai dar todas essas respostas para vocês. Ok, continuando a nossa dissertação, tem uma outra grande lição que Emmanuel citou aqui na mensagem que foi muito bonita. Uma sinfonia perde a sua beleza quando falta uma nota somente. Um poema fica incompleto quando falta um verso somente. Da mesma forma que a nossa evolução espiritual não depende apenas dos grandes momentos de caridade ou das grandes provas, mas das somas incontáveis de pequenas escolhas feitas corretamente todos os dias. Pequenas escolhas feitas corretamente todo dia. Então, é uma escolha, gente. Ser bom, estar com Jesus, se melhorar, ser paciente, é uma escolha que a gente faz todos os dias. E essa escolha já, digamos, é uma coisa muito grande, muito grande. Esse esforço que a gente coloca de estar aqui todo domingo, de estar aprendendo, de ser paciente, de guardar ali uma palavra que não deveria sair, é um esforço muito grande, gente. E Jesus vê isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanto, digamos, orgulho, e que a gente possa continuar assim, nos esforçando. Tem uma mensagem final aqui que eu gostaria de ler para que eu consiga passar 100% o que a mensagem queria passar. Que fala do convite que Jesus faz hoje, que é a olhar menos para as grandes realizações e mais para a fidelidade nas pequenas tarefas que Deus nos colocou em nossas vidas. Talvez não sejamos chamados, neste momento, para feitos extraordinários, mas todos somos diariamente convidados a viver extraordinariamente o ordinário. Uma palavra de carinho, um gesto de paciência, uma oração sincera, um dever cumprido com amor. É nas coisas mínimas que o espírito aprende a servir. E quem é fiel no pouco prepara-se naturalmente para receber maiores responsabilidades. Que possamos sair daqui perguntando a nós mesmos: quais são as pequenas coisas que Deus espera de mim hoje? Essa pergunta é a pergunta que eu falei que a gente talvez tenha que fazer pra gente, porque é muito pessoal. As pequenas coisas que a gente tem que realizar é muito pessoal. Então que cada um hoje possa perguntar a si mesmo quais são as pequenas coisas que a gente pode estar realizando para futuramente a gente estar angariando missões maiores, se Deus quiser. E, gente, vamos agradecer mais uma vez
por esse domingo iluminado, por esse tempo maravilhoso que está lá fora, por todos vocês aqui, pela saúde, pela vida de cada um, pela oportunidade que todos vocês têm aqui de aprender mais um pouco, de se refazer moralmente, e agradecer também a essa casa que nos acolhe, que nos ensina, nos educa, aquece os nossos corações. Eu acho que a minha vida seria muito mais difícil sem o Getu e sem essa mentoria aqui. Então, muito obrigado, Getu. Obrigado a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez. Que Jesus continue presente no coração de todos vocês, trazendo muita paciência, muita tranquilidade, um discernimento também, para que possamos entender que essa evolução que a gente tanto fala aqui, ela é dada a passos pequenos, e que a gente mantermos-nos no caminho do bem é a saída, é a solução, e que devagarzinho, de pequenos em pequenos passos, a gente vai chegar a conquistar coisas maiores, a gente vai conseguir servir mais e ajudar mais pessoas. Então, muito obrigado a todos, que seja um domingo muito abençoado, que a gente possa voltar para as nossas casas felizes, que a gente possa ter uma semana aí mais abençoada, e muito, muito obrigado ao Getu, mais uma vez. Obrigado. Tudo do Livro dos Espíritos agora com o Dino. Vem cá, meu irmão. Livro dos Espíritos, estudo do dia, participação de todos. Pode ser? A gente precisa de ajuda, né? Vamos continuar falando desse progresso que o Kaique trouxe na abertura hoje pra gente. Difícil, né? Eu acho. Difícil demais. Mas a doutrina nos ensina, né, que o caminho é lento, mas é esse, né? E a gente tem essas oportunidades. Claro que não é difundida no mundo inteiro ainda, não é uma aceita no mundo inteiro ainda, mas a gente tem a oportunidade de ter tido contato e o melhor, né, acreditar, né, desenvolver a nossa fé sobre os ensinamentos dessa doutrina, porque é esse conjunto de ensinamentos que nós recebemos, né, que Jesus nos entregou, para que a gente pudesse pensar e tentar segui-lo, né, seguir os passos do que está sendo mostrado aqui. E nós estamos aqui falando hoje, no capítulo 8, que são da Lei do Progresso, que é exatamente o que a abertura trouxe, a Lei do Progresso, né? Nós temos que progredir. E a pergunta de hoje é a pergunta 787 que nós paramos, apesar que a anterior foi povos degenerados. Então aqui, nesse estudo, quando eu estava dando uma olhada aqui, é o seguinte, não está falando do individual, mas está falando dos povos. Mas nós temos que lembrar o seguinte, os povos são formados de quê? Indivíduos. Então faz parte, né, de todos os povos, que a gente hoje tem tanta informação, né, a respeito de todos os lugares, que a gente vê que ainda existem situações que não são muito agradáveis, mas no modo geral, eu acho que estamos evoluindo como humanidade, né? Apesar de todos os povos, a própria celebração agora do futebol mostrou isso, né? Todos os povos aqui que vieram e adoraram e convivemos juntos e tudo mais, foi muito legal. Está sendo muito legal, né? Mas isso é muito importante. Então essa pergunta 787, ela é muito interessante, porque quando eu cheguei no final, eu tomei até um susto. Eu falei, não lembro de ter passado por isso aqui em outros estudos, não. E possivelmente não. Por incrível que pareça, gente, eu não participo de todos os estudos e eu não estudei o Livro dos Espíritos de frente para trás, de trás para frente. A gente vai pegando de pouco a pouco, tá? Então, eu tomei um susto, porque eu falei, meu Deus, olha que maravilha que é os ensinamentos dos Espíritos para a gente, né? Da codificação. Na 787, Kardec, então, falando de povos degenerados, ele pergunta o seguinte, ele fala assim, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso, ou seja, não há raças que são rebeldes de natureza que estão interferindo ao progresso, são rebeldes ao progresso? E a resposta é, há, lá atrás. E hoje tem? Também. Então, há
mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Resposta simples, direta ao ponto. E é exatamente isso. Né? Todo dia parte um tanto e vem um tanto. E isso vai renovando as coisas, isso vai transformando as coisas. Só que existe algo dentro daquela situação onde você foi inserido que faz parte do seu progresso, que é a parte cultural, o local que você vive, as situações financeiras e por aí vamos, né? As ideias, né? Os fundamentalismo, ou o que não seja. Então, por aí tem várias coisas que você está inserido naquele meio. Só que nós entendemos o seguinte, se nós estamos ali, naquele meio, se nós nascemos no Brasil e hoje estamos aqui, é porque estamos no lugar que deveríamos estar. Isso é fato. Então, se nós estamos hoje compartilhando o ensinamento da doutrina, e já tivemos tantos outros ensinamentos antes, né, desde criança, e temos a oportunidade de adquirir mais esse conhecimento para que a gente possa pensar, isso faz parte desse progresso. E as transformações são lentas. Quantas sociedades, quantos povos já foram extinguidos? A gente olha para trás e fala assim, no decorrer da humanidade, muitos, vários, né? Outros mudaram de nome, estão no mesmo lugar, funcionando mais ou menos do mesmo jeito. Eu, na minha vida, que são poucos anos em comparação com tudo, o mundo já mudou. Países que existiam não existem mais. Situações que existiam não existem mais. Né? Então isso tudo faz parte desse progresso que muitas vezes nós deixamos de perceber. Que tudo está sob esse controle, né? Que a gente, pelo fato de estarmos nessa correria toda, nós paramos para pensar e a gente não percebe, mas quando a gente pega uma parte de estudo dessa, você fala assim, pô, é muita verdade. E aí, Kardec, na 787A, ele continua falando o seguinte, ele fala assim, e qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Ou seja, se essas almas que estão inseridas nessa raça que é contra o progresso, qual seria a sorte delas, né? E a resposta da espiritualidade é muito fantástica. Ele fala assim, chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Se eu estou em outra situação aqui agora, eu ia gritar, que alguém fala um amém aí agora, gente, porque é fantástico a resposta dessa, não é? Muito legal. Nós temos essa garantia do Criador de que nós vamos chegar. Querendo ou não, nós vamos chegar. Faz parte desse processo. E aí eu fiquei pensando, se as coisas mudam tudo, por que nós temos ainda tantos locais no mundo hoje, né, que ainda estão com a mesma, vamos colocar assim, e não é atingindo ninguém, eu quero, mas é uma questão de estudo, estão com as mesmas ideias que tinham há 2, 3 mil anos atrás. Por que não foi aniquilado ainda? Isso é uma pergunta que eu me fiz, tentei buscar a resposta para me satisfazer. Mas eu pergunto a vocês, alguém tem ideia do porquê disso? Por que ainda existem situações, locais que agem da mesma maneira que agiam há 2000 anos atrás? 2000 e tantos anos atrás? Quem já parou para pensar nisso, quem pode trazer uma luz? Luiz, pode trazer uma luz para nós? Olha como ele se responde para Kardec na primeira, na 787. Vão aniquilando-se corporalmente. Né? Entendeu? Os corpos vão morrer. Isso. Mas aí na segunda pergunta, qual será a sorte das almas? Uhum. Veja que ele já mudou o contexto. Exato. Né? Os espíritos disseram, corporalmente, eles estão se aniquilando. Uhum. Mas Kardec... Mas não são as mesmas almas. As mesmas almas vão voltar e um dia vão chegar à perfeição. Sim. Isso é que é interessante. Exato. Eles nos colocam uma coisa interessante. Nós, quando rebeldes, podemos aniquilar nossos corpos, mas nunca as nossas almas.
Sim. E a 787b, que é a continuação desse estudo, foi isso que, se eu não tivesse sentado, eu tinha caído. Olha só. Kardec faz a seguinte pergunta: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Ou seja, alimentavam do próprio ser humano, né? Olha a resposta. Tu mesmo o fostes mais de uma vez, antes de seres o que és. Kardec recebeu essa resposta. Ele estava estudando, né, trazendo as perguntas para trazer um contexto maior, e na pergunta que ele fez, então, os homens que são civilizados hoje, ele era, à sua época, muito civilizado. Então a pergunta, para complementar exatamente o que o Luiz falou, os corpos, mas não as almas, porque as almas continuam no seu aprendizado. Então, quando a gente para poder pensar a respeito desse contexto todo, o que me vem na cabeça aqui? Nós já passamos também por onde hoje nós acusamos. Já, com certeza que sim. E talvez vamos ter que voltar, talvez na próxima ou no futuro, a situações que nós já passamos, porque nós viemos para estarmos aqui hoje e podemos voltar. E nesse estudo fala que assim que funciona. Quando a alma já está em uma situação X, ela pode voltar, e eu trago o que o Kaique falou na abertura, né? Que nós estamos aprendendo, temos que esforçar nas coisas pequenas, para que ele falou no finalzinho da abertura dele, ele falou assim, para que a gente possa receber missões melhores. Talvez pode ser uma dessas. Voltarmos para ajudarmos aqueles que ainda estão indo para o local onde devem estar, pensando da maneira que estão. Porque o objetivo maior de tudo é a caridade, é o amor entre os povos, o amor entre os homens. Fala, Lu. Enquanto o planeta permitir, né, Dino, Isso. esses espíritos voltarão. Então, o nosso planeta hoje, que está em transição para um mundo de regeneração, ainda é um planeta de provas e expiações. Há 2000 anos atrás, também era um planeta de provas e expiações. Então, os espíritos que vinham há 2000 anos atrás, e você pergunta por que ainda existem coisas que são igual a pessoas que fazem igual a 2000 anos atrás, porque o nosso planeta ainda permite a reencarnação desses espíritos. Quando o planeta já estiver um passo à frente, já mais elevado, a gente sabe que esses espíritos não serão mais permitidos reencarnar aqui, ou seja, não tem mais a sintonia, eles não vão mais conseguir reencarnar aqui pela falta de sintonia. Então, enquanto o planeta permitir, sim, todos esses vão continuar vindo, vão melhorando, vão crescendo, mas as ideias ainda permanecem. Sim. E de acordo com o caminhar de quem não estiver aqui, eu não estou apontando dedo a ninguém, eu olho muito para mim, a gente busca porque um dia a gente possa voltar, né? No planeta regenerado. Essa é a ideia. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Está fazendo sentido esse estudo aqui, gente? Então, quando ele falou que Kardec já mesmo fosse hoje ele era quem ele era, isso nos dá o quê? Nos dá esperança, né? De que nós podemos um dia também chegar numa situação de uma missão, como o Kaique trouxe, mas aonde que começa esse passo? No nosso dia a dia, na nossa consciência de pensarmos como que a gente está agindo, e nós temos muita coisa ainda para consertar, né? Eu, pelo menos, tenho muita coisa ainda para poder consertar, mas eu estava escutando o Santo Agostinho, eu dirijo muito no meu carro, eu escuto muito algumas coisas assim, e eu lembro sempre do que ele falava, né? Que nós temos que fazer todas as noites antes de dormir, nós temos que fazer essa, né, autoavaliação, né, do que você fez no dia. Tem dia que você vai estar bem feliz, muito satisfeito, sem vergonha de falar com Deus, né? Tem dia que não, né? Tem dia que você vai falar, poxa vida, de novo, hein, você. Mas é isso aí, nós estamos aí, nós não podemos nos cobrar, né? Como o Kaique mesmo falou na abertura, nós não podemos nos cobrar, porque a gente está nesse caminho e faz parte, né? Faz parte, ainda erramos muito, perdemos a paciência muito fácil, enxergamos
irmão, como a gente chama de uma maneira, muitas vezes você vê que, ainda mais se você percebe que o irmão não está lá muito bom também, aí a energia dele puxa a sua e vai tudo pro buraco. Vira uma bagunça só. Mas é isso, né? A gente tem que continuar. Essa parte que o Carlos trouxe, essa história do Barçanufo encontrando a Jesus chorando e se lamentando por quem o conhece e não o segue, toca a todos nós. Porque se eu disser a vocês, eu falo sempre por mim, que eu sigo a Jesus como eu deveria, eu estou falando mentira. Não sigo. Sei que não. Peço perdão, mas sei que não. Tento, busco. Mas é isso que a gente está falando aqui hoje, não é? A abertura começou desse jeito. É essa despertar um pouco para a gente começar aos pequenos passos, mudarmos um pouco. Falta de paciência dentro de casa, tratamento com a pessoa do trabalho, o trânsito, que realmente é difícil. A minha esposa, então, Jesus amado. Eu sou mais tranquilo, eu sou bem tranquilo, mas ela era igual o personagem do desenho que eu falou. Ela entra no carro e se transforma, vira um... Quem é você, mulher? Não, é difícil, mas assim, e a gente conversa, eu sempre falo, né? Buzina, então, é um acessório de suma importância para ela. E aí, quando eu estou dirigindo, que a coisa não buzina, ela fica muito nervosa porque eu não buzinei, eu falei, vai adiantar o quê? Me explica o que a buzina vai fazer. Ia fazer mover, ia fazer andar? Não vai. Só vai trazer poluição sonora, mais nada. E assustar, porque eu detesto quando as pessoas me buzinam. Eu tomo um susto, sabe? Eu detesto isso, então eu não faço. Tá vendo? Já aprendi alguma coisa. Né? O que não faça ao teu irmão o que você não quer que faça a você. Então, assim, eu tomo susto. A pessoa, eu estou tranquilo ali, a pessoa buzina. Aquilo me tira do sério, sai do corpo. Mas é isso. Vamos lá, então. 788, seguindo nesse estudo de Kardec, dessa parte dos povos degenerados. A pergunta um pouco longa, Kardec fala o seguinte, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e a sua extinção como os da antiguidade? Ixi, e aí? Ninguém levantou a mão. A resposta é essa: os povos que apenas vivem a vida do corpo, volta à primeira pergunta, né? Aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Pergunta bem longa, resposta bem completa, que traz exatamente o que a gente estava falando, que o Luiz trouxe, né? A transformação, ela vai passar. Almas virão. O planeta exige, muda energeticamente, muda-se quem está vindo. Transforma os povos. E aqueles que não se adequarem, o que a Lu estava explicando, vão passar. Vão passar. Várias transformações nós já vimos acontecer. A história mostra isso e vem mostrando todos os dias. Mas
para que a gente possa entender como que é essa transformação, é o que está dizendo. Tudo está de acordo com as leis divinas. O progresso divino, o que é criado por Deus, lei criada por Deus, tudo isso está dentro desse contexto. Não é possível frear esse progresso. Impossível. Alguém trouxe uma metáfora falando que o rio corre e ele tem pedras, ele tem obstáculos, tem tudo, mas não para nunca a sua rota. As coisas vão acontecendo, né? As guerras vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo, mas o progresso ele é contínuo. Ele não para. O progresso divino não para. E nós não temos como fazer nada para que possamos bloquear isso, mesmo que queiram. Há homens que queiram? Sim. Há espíritos, né, na erraticidade que também querem? Sim. Mas isso é pura ignorância. Nada mais do que ignorância. Porque nós estamos locados nesse tempo e espaço e nós não temos como sair disso. E a nossa única, como se disse, solução, né, a nossa única saída nesse caso seria aprendermos, seguirmos e encontrarmos exatamente isso, harmonização com as leis eternas do Criador. Caridade, benevolência para com o próximo. A gente vê tudo isso aqui dentro da doutrina. Porque dessa maneira, os povos vão ser cada vez mais harmônicos, né? Não vai haver mais o objetivo de tomar o lado de um ou de outro, ou usar aquele com objetivos de egoísmo para trazer para você e destruir o outro. Isso não vai haver mais. Não vai ser um único povo, porque eu acho que a próxima pergunta de Kardec, que cobre isso, né? Que é a 789, ele fala, o tempo vai acabar daqui a pouquinho, ela é um pouco longa. Eu não queria entrar nela não, porque ela é bem extensa, mas aqui nessa pergunta 789, só para dar uma pincelada, ele pergunta se será formada uma única nação. E a Espiritualidade nos diz aqui, na resposta aqui, não, isso é impossível. Por causa do tamanho do planeta, por causa das condições locais, por causa dos climas, das culturas. E isso é bom. Isso é bom. Volta aqui na festa do futebol, maravilhoso você ver as culturas das pessoas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em algum evento, encontrar algumas pessoas. Eu, lá em Boston, eu fui a um jogo aqui também em Foxborough, inclusive foi contra a Noruega, né, que tirou a gente. Mas eu fiquei encantado. Foi Noruega e Egito. Fantásticas diferenças, mas estava todo mundo ali, ó. Todo mundo ali, ó. Sabe? E você vê a cultura dos povos diferentes, a formação corporal das pessoas são diferentes, né? Mas Deus não está interessado nisso, não tem essa distinção de pele, cor, financeiro, o que seja, não existe isso. O que existe é a harmonidade de povo, é essa confraternização. Esse é o objetivo que a gente está. Quer queira ou quer não. Faça guerra ou não tem como sair disso. O futuro é esse. O planeta muda, a energia muda, as almas progridem, né? Voltam aqui, ali, lá, e a gente vai tocando, e no final nós encontramos exatamente isso que o Criador quer de nós. Então esse é o futuro. Não precisamos ficar preocupados com o futuro, como muita gente hoje está, mas não precisamos ficar, porque tudo está sob o controle de Jesus, com o carimbo do Criador. Então nós não precisamos ficar preocupados com muita coisa que está acontecendo, não, porque tudo vai se resolver. Tenham fé. Ok? Bom domingo a todos, gente. Agora vamos passar para o Evangelho, que está com o Luiz Berti, né? Olá, gente. Bom domingo a todos. Eu normalmente uso a tela para apresentar, mas hoje a gente está com um probleminha técnico, então eu vou fazer o meu melhor para a gente conseguir acompanhar o estudo. Mas é sempre interessante como os temas se conectam, né? A gente estava falando, começou com o Kaique aqui falando sobre desenvolvimento moral, depois a gente está falando sobre como a evolução
ela não para e a gente não consegue parar. O exemplo que o Dina usou de um rio é fantástico, né? A água que passa por um rio, em qualquer dado momento, é sempre nova, ela nunca será a mesma. Então é isso, né? Esse movimento constante, a nossa vida é assim também. A nossa existência nunca será a mesma. E o capítulo que foi escolhido para a gente estudar hoje aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 12, Amais os vossos inimigos. E é um capítulo, para mim, super interessante, né? Um capítulo que a gente pensa, amai os vossos inimigos. Às vezes a gente tem dificuldade de ter uma relação próxima com aquela pessoa que nasceu na mesma família, aquela pessoa que a gente escolheu para conviver, e vem Jesus e solta essa máxima, amai os vossos inimigos. E aí, só para a gente entender como Allan Kardec estruturou o Evangelho, ele sempre pega a primeira parte, o capítulo 12, ele pega todos os capítulos e divide da mesma forma. Então, a primeira parte, ele pega os princípios que Jesus deixou, através dos evangelhos, né? Ele pega o evangelho de Mateus, o evangelho de João, pega trechos do evangelho, dos evangelhos e consolida, ele agrupa por categorias, por capítulos. E aí tem a segunda parte do capítulo que ele fala sobre, ele traz as instruções dos espíritos. Então aí são as instruções, os ensinamentos que os espíritos nos deram, que ele coletou através dos espíritas daquela época, dos médiuns daquela época, para ajudar a gente a aplicar esses ensinamentos de Jesus. Primeiro esclarecer o que Jesus quis dizer, porque às vezes, como a gente sabe, Jesus fala em parábolas, então às vezes até religiões distintas interpretam de formas diferentes. Então Allan Kardec e os espíritos trazem a luz da visão espírita sobre os ensinamentos de Jesus. Então todos os capítulos do Evangelho, essa edição, que é a última edição, trata dessa forma. Tem um capítulo, o tema principal, com o ensinamento de Jesus, e aí ele discorre através do texto como está escrito no Evangelhos, e depois ele traz instruções dos Espíritos. E nesse capítulo ele divide essas duas partes em 3 partes cada uma. Então na primeira parte, nos princípios de Jesus, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, ele fala sobre retribuir o mal com o bem. Então a gente está falando no capítulo Amais aos vossos inimigos. Então o primeiro item é retribuir o mal com o bem. Depois, continuando, os inimigos desencarnados. Então aqui Allan Kardec traz também a questão do quem são os nossos inimigos, né? Não são só aqueles que estão encarnados, podem ser os desencarnados, né? E no próprio Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos se nós somos influenciados pelos desencarnados, a resposta dos espíritos é ao ponto que a gente não sabe sequer o quanto nossas decisões são inspiradas ou influenciadas por eles. Né? E isso inspirado ou influenciado pode ser bom se a nossa vibração é positiva, ou pode não ser não tão boa se a nossa vibração, os nossos pensamentos estão num lado mais negativo. E por fim, ele fala da máxima de Jesus, né, que se alguém te bater na face direita, apresente a face esquerda. Então a gente vai falar sobre isso, que com a visão espírita do tema. E na Instrução dos Espíritos, ele fala de 3 coisas. Allan Kardec traz 3 tópicos: a vingança, o ódio e o duelo. Olha que interessante como estão divididos. O ensinamento de Jesus e depois a visão dos Espíritos. Então, passando para a primeira parte dos ensinamentos de Jesus, retribuir o mal com o bem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu só vou ler um trechinho porque é um capítulo longo, Jesus fala, né, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então aqui já está a primeira dica. Como é que eu amo o meu inimigo? Não é aquele amor fraterno, falso até, né? Porque eu vou lá falar, eu te amo aqui, meu inimigo, você está me batendo, mas eu te amo. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo para que a gente simplesmente, se a gente não conseguir fazer mais nada, que a gente não devolva o mal. Que a gente corte a corrente do mal. Eu já falei aqui algumas vezes que alguém te dá um tapa na cara. E você vai e revida com outro tapa. A pessoa devolve. Você bate, devolve, bate. Depois de 1000 iterações dessa vai e volta, quem é o culpado? Quem começou? Por que eu estou batendo? Por que eu estou apanhando? Você pode nem sequer lembrar, né?
Então é isso que Jesus, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando Jesus fala de amar os vossos inimigos, o primeiro passo é simplesmente não alimentar aquele ódio. É você simplesmente não devolver o mal que você recebeu. Porque ali você corta a corrente. Né? Porque a corrente, ela, se você, o ciclo for repetido, o que ela acontece? Você está alimentando. E aí, se a gente for olhar para o Livro dos Espíritos, na pergunta 886 e 887, Allan Kardec fala sobre isso. Né? Ele fala sobre a caridade. Então, como é que eu faço para evitar isso? É através da caridade. Né? Na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com os outros, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, perdão. O que eu faço? O primeiro passo para perdoar é esquecer. Então, é isso que ele está pedindo. Então, não retribuo o mal com bem. Como é que eu faço isso? O primeiro passo, romper o ciclo repetitivo, o ciclo de vingança, o ciclo de revide. Parar de agir contra. Primeiro passo, amar os inimigos. Como é que eu faço isso? Eu não preciso ter aquele amor fraterno, não é isso que Jesus está pedindo. Fingir que amo aquela pessoa, não é isso. É simplesmente não alimentar o mal. Alguma pergunta, gente? Está claro? Então, continuando, ainda nessa primeira parte, de retribuir ao mal com bem, no item 4 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, ele fala do olhar espírita sobre a ofensa. Então, aqui é um trecho do livro. Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então aqui Jesus traz que a visão mais expandida, que a nossa vida, se a gente olhar sobre as encarnações, essa encarnação é um ponto no infinito. E que a gente tem que entender que a gente veio de algum lugar e está indo para um outro lugar. Né? E aqui ele faz a primeira conexão de vidas passadas. Que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquele inimigo que está ali, né, aquela ofensa que eu recebi agora, eu posso não entender o porquê eu estou recebendo. Mas a pessoa que fez pode ter algum motivo. E esse motivo pode ser dessa encarnação, alguma coisa que eu fiz às vezes sem saber. A gente está falando do exemplo do trânsito, né? Às vezes eu fechei alguém lá atrás, a pessoa me viu, eu não vi nem quem era. Lá na frente a pessoa vem e me revida, eu nem sei o que aconteceu. Eu nem entendo por que ela me fez isso. Mas aquela pessoa às vezes sabe. Então ter essa consciência. Né? E a ideia central disso é que a gente tem que tentar entender além daquela ofensa que está acontecendo. Tentar entender nesse contexto mais amplo. Especialmente nós que somos espíritas, que entendemos que existem várias encarnações e que às vezes, gente, essa construção, essa quebra, esse início dessa quebra desse revide nesta vida tira milênios de reencarnações de ódio, de rancor. Então, a gente estava falando aqui hoje de manhã, acho que tudo isso que a gente fala, como é que a gente evolui? A evolução que Jesus espera da gente é moral. A principal evolução é a reforma íntima. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, predestinados à perfeição. Então, todos os espíritos, como o Dino falou bem aqui, irão evoluir. Seremos perfeitos um dia. O tempo, cada um de nós vai determinar. Com base no quê? Nas nossas ações, no nosso desenvolvimento moral, das nossas escolhas. É o livre-arbítrio. Né? Então, para ajudar nessa questão, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e desistir da atração do mal? E aí a resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Como disse Sócrates, é você se conhecer, é a reforma íntima, é olhar para dentro, não esperar que o outro melhore. O Dino falou aqui de todos os países, a gente querer evoluir globalmente. Como é que eu evoluo o mundo? Evoluindo a mim mesmo. É o primeiro passo. Aquela história do avião, caiu, em caso de descompressão, coloque a máscara em si próprio para depois ajudar o próximo. É isso. Então Jesus quer que a gente ajude
a nós mesmos primeiro para poder ajudar o outro. Que a gente evolua, que a gente aprenda o Evangelho, que a gente vivencie o Evangelho acima de tudo para poder ajudar o outro. Alguma dúvida, gente? Então, continuando, ele fala sobre os inimigos desencarnados. E aí o trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E se a gente para pensar sobre isso que é super interessante que o Espiritismo nos traz. Quando a gente vê uma pessoa que nos faz o mal, ou está fazendo mal a outra em que a gente conhece ou que a gente ama, quem está fazendo mal é um doente espiritual, gente. Aquela pessoa nada mais precisa do que amor e do que ajuda. Então, muitas vezes, aquela pessoa que você vê falando, como é que aquele cara pode fazer isso? Como é que aquela mulher pode fazer isso? O que está... Ao invés de eu pensar, né, e jogar aquela energia negativa, vamos parar um segundo e pensar o que está acontecendo com aquela pessoa, o que aconteceu? Ou para que ela está fazendo isso, ou por quê? Né? Porque a gente nunca sabe o que está passando por aquela pessoa. E o que o Jesus e o Evangelho nos traz é que nós somos... A imperfeição é um estágio da nossa evolução. Então isso é uma imperfeição. Então é uma pessoa que está o quê? Doente. E o doente precisa do quê? Ajuda de um médico, de um tratamento. E aqui o tratamento, de novo, né, não é você amar com falsidade. É você, se não puder fazer mais nada, rezar um Pai Nosso por aquela pessoa. Primeiro, não revidar. Então a gente já aprendeu que não revide. Segundo, orar. Quando eu rezo, eu levo o meu pensamento, eu quebro aquela frequência vibratória ruim que existia e eu ainda estou gerando algo positivo para aquela pessoa. É fácil isso? Provavelmente não. Por conta do quê? Por conta, muitas das vezes, aquilo nos fere. Então, nem que seja necessário esperar um pouco para respirar fundo, e aí você consegue exercitar isto. É um exercício diário, gente. É como a gente quer ganhar músculo, vai na academia, faz um pouquinho de exercício cada dia. Eu quero começar a correr. As pessoas não começam correndo uma maratona. O maratonista, ele começa correndo 1 quilômetro, 100 metros talvez, 400 metros, 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros e assim por diante. É isso que o Espiritismo nos ensina, um passo de cada vez. Nós não somos perfeitos, ninguém aqui está falando isso. E não esperamos a perfeição nessa encarnação ainda. O que o Espiritismo nos traz é que a gente tenha o objetivo de melhorar a cada dia. Né, de fazer aquela introspecção no final do dia, como nos trouxe aqui, que Francisco de Assis muito bem nos ensinou. Você quer evoluir no final de cada dia, quando for rezar à noite, pense no que aconteceu no seu dia. Pense no que você passou, nas decisões que você tomou, nas ações que você teve. Mas não pense e se sinta culpado pelo que você fez. Pense para você se sentir, para você entender como você reagiu, tomar a responsabilidade da forma como você agiu e melhorar no dia seguinte. Porque a culpa não leva a nada, a responsabilidade leva a ação de transformação. Então o que Jesus nos ensina é transformar. Como? Através de uma melhora a cada dia. Seja na forma que eu vou tratar meu colega de trabalho, seja na forma que eu vou tratar aquele companheiro que vive comigo em casa, seja na forma que eu vou tratar aquela pessoa que está longe, mas que eu amo muito e que às vezes eu não posso estar junto. Então, um passinho de cada dia. Está claro, gente? Alguma pergunta? Então, continuando, ainda nessa primeira parte, Jesus traz que a caridade desfaz os laços de ódio. Então, a terceira dica aqui, né? E o trecho do Livro dos Espíritos, ele fala: ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Então a gente ninguém consegue quebrar esse vínculo sem a existência da caridade. A caridade aqui, gente, não é, como a gente já estudou bastante, não é só dar o dinheiro. E nesse caso é o oposto disso. Nesse caso, a caridade é tão simples quanto dar o perdão. É oferecer um Pai Nosso. Então quando Jesus fala dá o lado direito, dá o lado esquerdo para quem baixa no lado direito,
Ele não está dizendo fisicamente vai lá e se apanhe, e se voluntarie para apanhar. Ele está dizendo, não revide, e reage de forma diferente. Né? O ódio e revolta nos prende, a caridade, prece e vigilância começam a libertar. Então olha como é poderoso isso. Como é que a gente se liberta desse vício? Pela caridade, a prece e a vigilância. A vigilância no sentido de eu não... Aquela coisa como começar a pensar mal, lembrar de, puta, aquilo aconteceu ontem comigo. Por que aquela pessoa fez isso? Eu não... Aí começa a gerar aquela energia. Quem se sente mal? É a pessoa que fez aquilo? Quem está acumulando aquela energia? E a neurociência, gente, já está começando a explicar isso para a gente, cientificamente. Do padrão vibratório, a questão da energia, os pensamentos, como o pensamento influencia o nosso corpo físico. Existem vários estudos sobre isso. Então, quando a gente começa a entrar nesse ciclo de raiva, de ódio, de rancor, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Quebra esse ciclo. É simples. Reza um Pai Nosso. Pense em Jesus. Eu sei que é fácil falar. E quando a gente está passando por isso, nem sempre é tão fácil fazer. E não vai ser, gente, no começo. E vai ser difícil, bem difícil. Mas depois vai ser um pouquinho menos difícil. E um pouquinho menos difícil. E ao longo do tempo, começa a se tornar o quê? Um hábito. Então, nos Estados Unidos falam fake it till you make it. É mais ou menos isso. Né? Então a gente finge no começo que, se for necessário, rezando um Pai Nosso, pensando em Deus, tão simples quanto isso. Saindo daquela situação. O Wallace fala uma coisa muito engraçada. Quando eu fiz o curso aqui na casa com ele falou, você está muito nervoso numa situação, já vai no banheiro. Finge que você precisa ir no banheiro. Você quebra aquele ciclo. É simples. Ali você está quebrando fisicamente a reação. Às vezes você não consegue. Se não conseguir fisicamente, mentalmente. E aí, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele fala sobre a questão da obsessão. Esse capítulo no livro dos Médiuns fala do processo obsessivo. E muitas vezes, por isso que aqui no Evangelho Allan Kardec traz a questão dos encarnados, o processo obsessivo não é só de pessoa encarnado para encarnado. Pode acontecer desencarnado para encarnado e pode acontecer também o contrário, de encarnado para desencarnado. Né? Eu estou vivo, mas eu tinha uma pessoa que já desencarnou, que eu tinha uma mágoa, um rancor, e eu fico constantemente pensando nessa pessoa. Gente, energia, pensamento é energia, e essa energia chega até aquela pessoa, que vai se vincular de volta com você. Então, como é que eu quebro esse ciclo? Prece. É uma oração. É mudando o padrão vibratório. De quem? Nosso. Meu padrão vibratório. Eu quebro esse ciclo. Alguma pergunta, gente? Então, continuando. E aí, entrando na questão se alguém bater com a face direita, ofereça a esquerda. Né? Aqui a gente vai falar sobre o sentido moral da outra face. Né? Porque Jesus, ele de novo fala em parábolas. Ele não quer de forma alguma que a gente apanhe, ou que a gente sofra. Né? Deus é amor. Então Deus quer que a gente cresça, que a gente evolui. E aí no texto do Evangelho, né, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E a outra face, ela simboliza a recusa do revide. Como eu já disse, não é você o sadomasoquista? Não é isso. Gosta de apanhar? Não é isso, gente. Não levem ao pé da letra, não é literal. Jesus falava sobre parábolas. Jesus desloca a humanidade da justiça de retaliação para a educação moral do coração. Olha como Allan Kardec é perspicaz, né? Ele é inteligente quando ele coloca as palavras. A evolução moral, a educação moral do coração.
A gente transformar nosso pensamento, transformar nosso coração, as nossas ações, com base no quê? No amor. Tem aquela máxima, Deus é amor? É isso. Deus é amor. É através do amor que a gente vai conseguir quebrar esse vínculo e a gente vai quebrar esse revide, né? Se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, ele fala, né, que mansietude não é fraqueza, é dignidade sem espírito de revanche, sem espírito de revidar, sem espírito da vingança. Isso é mansietude. Não é você apanhar e ficar sentado quieto. Não é isso. É você não revidar. É você se defender sem revidar. Né? E aqui a gente fala já, isso, Jesus quando ele veio trazer isso foi muito chocante, porque na época as leis de Moisés falavam que olho por olho, dente por dente. E a gente já estudou isso aqui, Jesus, quando ele mesmo fala, eu não vim quebrar as leis, eu vim esclarecê-las, eu vim complementá-las. E esse é um grande exemplo, porque esse toca direto no Golden Rule, na regra de ouro, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao outro como a si próprio. E nesse caso, o inimigo é quem? Ele não é Deus, claramente. Ele é o outro. E eu tenho que fazer o quê contra o outro? Amar como a si próprio. É fácil isso, gente? Não. Consigo fazer isso hoje? Provavelmente não. Então eu dou o primeiro passo. É não revidar. É não desejar o ódio de volta. É quebrar aquela corrente. E pode ser simplesmente parar de pensar naquilo no primeiro passo. Se é muito difícil ainda perdoar completamente. Para de pensar. E toda vez que lembrar, reza um Pai Nosso. Dica super simples. Lembrei de alguém que está me fazendo mal, ou que alguém que me magoou, e eu não consigo esquecer, reza um Pai Nosso. Às vezes você vai poder rezar 1000 Pai Nosso por dia. Tudo bem. Não vai fazer mal nenhum. Reze 1000 Pai Nosso um dia. Você vai ficar mais iluminado, no mínimo. As pessoas vão olhar para você, nossa, você está tão energizada hoje, né? Melhor do que o contrário, né? Então, uma aplicação muito simples. Isso a gente pode usar em qualquer cenário, né? No conflitos familiares, no profissionais, no meu trabalho, no meu dia a dia, qualquer situação, né? E Jesus e Kardec, eles trazem aqui, né, que se a gente, às vezes, quando a gente está revidando, eu estou defendendo o bem ou estou apenas defendendo o meu orgulho? E aqui, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual que é das piores vicissitudes, ou dos vícios, ou dos defeitos que nós podemos ter, vamos assim dizer, a resposta dos espíritos é muito clara. Alguém sabe a resposta dos espíritos? Perguntar diferente. Oi? Exatamente. É o orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes, e aqui que o Allan Kardec nos traz, e os espíritos também vão falar sobre isso, quando eu me sinto magoado ou revoltado com algo que me fizeram, pare para pensar. Eu estou revoltado ou magoado com razão? Ou estou magoado e revoltado porque feriu o meu orgulho? E se eu parar de pensar no meu orgulho, eu consigo superar isso. E se a gente não conseguir chegar lá ainda, tudo bem, gente. Lembre do passo 1. Rezar um Pai Nosso. Certo? É tão simples quanto isso. Porque aí você esquece de tudo o resto. Ninguém precisa de doutorado em orgulho aqui. É simplesmente rezar um Pai Nosso. Primeiro passo é simples. Lembrei da pessoa que magoou, lembrei de uma pessoa que está lá, ainda não consigo ligar para ela para conversar, tudo bem, reza um Pai Nosso. Um dia você vai conseguir. Se não for hoje, se não for semana que vem, se for mês que vem, aí você está bem. Esqueceu daquele rancor já e consegue ligar para aquela pessoa e se reaproximar. Mais uma coisa eu peço a todos, não deixe para a próxima vida. Né? Tente resolver isso nesta. Porque acreditem ou não, isso volta. Né? Todas os nossos desafetos, a gente volta a reencontrá-los. Até que a gente consiga constituir, se não aquele amor fraterno, pelo menos um respeito mútuo.
Alguma dúvida, gente? Pergunta, está claro do bater na face direita e esquerda? Não é físico, é sim não revidar. É sim a gente fazer uma autorreflexão, como disse Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. E tentar separar o que é orgulho e o que é real. E agir de forma correta. E aí, continuando, né? No item 8 do Evangelho, no capítulo 12, ele fala de defesa sim, vingança não. Não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa. Ou seja, Jesus não quis que você não se defenda, né, na história do bater do direito e esquerdo, né? Mas condenar a vingança. Jesus não... Se a gente pegar os exemplos de Jesus, mesmo ele sendo crucificado, ele em momento algum, ele foi traído. E sabia que seria traído. Estava lavando os pés dos apóstolos, todos, com o mesmo amor que ele tinha para cada um deles. Somos Jesus? Não. Então não espero que ninguém lave o pé de ninguém aqui sabendo que vai fazer o mal no dia seguinte, né? Mas, de novo, que a gente não gere a vingança, que a gente não revide o tapa com outro tapa. Porque isso vai virar uma chuva de tapas. E aí a ideia central do item 8, ele fala: proteger, corrigir e buscar justiça não contrariam o evangelho, quando não há ódio. E quando eu não quero buscar a justiça para esfregar na cara de alguém, né? Tá vendo? Ou fazer isso em público, de forma que você vai ofender a pessoa? Não. É você ser cristão. Agir como Jesus agiu. Quando aquela mulher adúltera chega e todo mundo com pedra, vamos matar ela. E ele pergunta, né? Quem aqui não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Então, antes da gente mesmo reagir contra aquele que nos fez o mal, será que a gente já não fez o mal para alguém também? É uma introspecção que Jesus nos pede. Para a gente ser justos. Justos com quem? Conosco mesmo primeiro. Depois com os outros. E aí, se a gente olhar no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o assassino, né? O assassinato, como a questão de... isso seria o revide maior, né? E ele pergunta: é crime aos olhos de Deus o assassinato? A resposta dos Espíritos é muito simples: sim, grande crime. Pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. Então, os Espíritos são muito claros. E Jesus não veio aqui instigar a violência. Ele veio instigar o quê? O amor e o desenvolvimento dos seres humanos. Qual o desenvolvimento? Principalmente o moral. É através do desenvolvimento moral que a gente vai alcançar o estágio, o próximo estágio do nosso planeta, né? De provas e expiações para um planeta transitório, que é o que a gente está caminhando. Então, firmeza com serenidade. Às vezes a gente precisa ser firme, mas com serenidade. Proteger sem ferir. E corrigir sem humilhar. Se eu precisar corrigir um irmão que fez alguma coisa errada, chama de lado. Espera o momento certo. Converse com humildade, sem orgulho, sem querer pisar em cima da pessoa, sem querer se mostrar que é melhor. Pelo contrário, Jesus é o modelo que Deus nos deixou para nos inspirarmos. Ele era o espírito mais humilde de todos. Ele foi o que, para mim, a cerimônia de lava-pés é o grande exemplo. O mestre lavando pés de todos os discípulos. Alguma dúvida, gente? Perguntas? Então, seguindo para as instruções dos Espíritos, começando com a vingança, o que no item 9, o que ele fala? A vingança prolonga a dor. Então, quanto mais eu me parar, ou ficar segurando aquela vingança, eu vou fazer algo, eu tenho que revidar. O que ela acontece? Gera dor. Em quem? Na gente, principalmente. E no outro também, quando a gente fizer. Então, o que o Evangelho nos traz? A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Ainda vem da nossa época primitiva. A vingança está conectada ao quê? Ao instinto.
O amor está conectado ao quê? Ao sentimento. Qual que é a diferença do homem primitivo para o homem atual? É o sentimento. A gente desenvolveu através do sentimento. Até certo ponto o instinto nos guiava. Eu precisava sobreviver, eu precisava comer, eu precisava conseguir e conquistar meu espaço. Hoje a gente precisa conseguir e conquistar o quê? O amor. É o sentimento. Sair da esfera do instinto, que é aquela reação, né? Por instinto, quando eu apanho, o que é o meu instinto? Bater, exatamente. O que o sentimento nos diz? Espere. Se defenda, se possível, é claro, para não acontecer mais, mas não revide. Tá claro, gente? E aí, continuando, no item 10, ele fala sobre o ódio. E aí, o que Allan Kardec nos traz? O amor aproxima de Deus e a criatura. O amor aproxima de Deus a criatura, ou seja, nos aproxima de Deus. E o ódio a distancia dele. Então, o ódio é um distanciador do nosso ser, do nosso espírito de Deus. Como é que eu me aproximo com Deus? Através do amor. E aqui está naquela pergunta que eu já falei hoje, na 913 do Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? É o orgulho, e é o egoísmo. E, por fim, na última parte desse capítulo, ele fala do duelo, Allan Kardec. Né? E duelo é um termo muito forte, né? Duelo é aquela coisa, você tem dois lados, né? Um contra o outro. Vamos duelar, coisas mais daquela época, né? Rotineira daquela época, ainda existia o duelo, né? Até aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, né? Você tinha o duelo dos armado, por exemplo, né? E aí o que ele fala? É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Então nós temos que ter o que? Horror ao mal. Então o mal, nesse caso, o duelo é gerado por duas pessoas que não se conseguem comunicar. Como é que eu quebro o duelo? É você tendo o amor, é você não revidando. E aí o duelo, ele fala, não é só o duelo físico, né, pegar uma arma e apontar para alguém, e outra apontar a arma de volta para mim. Não é isso, ele fala que pode ser digital, verbal, familiar, profissional. Aquela história do vencer ferindo. Eu quero ganhar, vou postar a última coisa na rede social contra aquela pessoa, vou postar alguma coisa naquele grupo do WhatsApp da família só para cutucar aquela pessoa que eu não gosto. Ou aquela tia minha que falou alguma coisa. Né? Então, isso são exemplos simples e práticos, né? Não precisa ir para o radical, mas que a gente pode exercitar no dia a dia. Né? E vencer no Evangelho é sair da arena moralmente melhor. Ou seja, sair a cada dia um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Através do quê? Desenvolvimento moral. E aí, por fim, se a gente esquecer tudo que eu falei aqui hoje, 3 coisas para a gente lembrar, para levar para casa conosco. Amar os inimigos não é sentir ternura. É não alimentar o ódio. É tão simples quanto isso. Jesus não quer que a gente seja falso. Ele quer que a gente não alimente o ódio. É o primeiro passo. Segundo, perdoar não apaga a justiça, ela purifica a intenção. Não, perdoar não apaga a justiça, ela purifica a intenção. E aí lembrando que quem julga é Deus, não cabe a nós julgar, certo? Então, a justiça aqui é a justiça divina. E a intenção que ele fala é a intenção de melhorar. Melhorar quem? A nós mesmos. Através do quê? Um simples Pai Nosso. Uma simples ação de não revidar. E como apoio a tudo isso, né, a caridade. Ela quebra correntes entre encarnados e desencarnados. Também encarnados. Então, através da caridade, a caridade no sentido mais amplo. A caridade no sentido de rezar um Pai Nosso, a caridade no sentido de oferecer um apoio moral, a caridade no sentido de não revidar o mal que a gente recebeu. Tudo isso se engloba no conceito de caridade, neste capítulo, que é amar os vossos inimigos. E com isso, gente, eu vou ler o último trecho aqui do dia, que é um trechinho pequeno do Sermão da Montanha, que Mateus, no livro, ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os 2 maiores mandamentos da fé cristã. E que a gente possa sair daqui hoje com um propósito, que é responder ao mal com amor cristão.
que é o que a gente aprendeu hoje, ok? Então, com isso, gente, gostaria de pedir aos espíritos de luz que iluminem a todos nessa casa, que derramem as suas energias positivas sobre todos os irmãos que estão aqui, sobre todos os irmãos do nosso planeta Terra, agradecendo por podermos estar aqui hoje, ouvindo essas palavras tão bonitas e ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos deu, e que a gente possa exercitar, aprendendo que seja um passinho de cada vez, lembrando do poder que um Pai Nosso tem, o poder que um momento de calma, de paciência, de contar até 10 pode nos dar. E que a gente consiga levar essa luz àqueles nossos entes queridos que estão aqui, ou que não puderam estar aqui hoje, mas que voltando às nossas casas a gente possa levar essa energia, e que Deus e Jesus continue conosco durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Gente, para quem quiser, a gente vai começar o passe, por favor. Já será organizado. Muito obrigado a todos e um excelente domingo.